professora Olga Tudik. É um prazer imenso recebê-la aqui nesse momento, nessa atividade do projeto de História do Presente do curso de Turismo. Como eu já brincava, a gente quer registrar pessoalmente, né? Porque muitas vezes a gente ouve dos alunos, eu quero conversar com a minha referência. E você é referência de muita gente. Então a gente queria ouvir um pouquinho a sua história, de como é que você chega no curso de turismo da ECA e como é que foi sua trajetória como docente do curso. Você pode compartilhar com a gente? É um grande prazer. Eu não entrei no curso de turismo por acaso. Na época da criação do curso, eu fazia pós-graduação em Geografia, na Faculdade de Filosofia. E o meu orientador foi convidado para organizar a disciplina Geografia aqui no curso de Turismo, do curso que ainda nem tinha começado. Professor Dr. Antônio Rocha Penteado. E ele perguntou para os orientandos dele quem queria participar. Eu achei interessante, eu sempre gostei de trabalhar em fronteiras, trabalhar com ilha, trabalhar com coisas que tem mistura, né? Por exemplo, geografia histórica, que é uma fronteira entre a geografia e a história, e eu me interessei. Então, eu comecei a participar desde a criação do conteúdo, né? Naquela época, o MEC exigia que fosse feito uma parte de cartografia temática. Cartografia temática envolvia a utilização de mapas, fotografias aéreas e gráficos, cartogramas e diagramas. Como o professor Penteado já estava ocupado, porque na época ele era diretor do Museu Paulista, onde eu não trabalhava ainda, ele me convidou para ficar aqui para dar a parte prática. E eu vim. Era uma judiação, né, com os alunos, porque na época não havia computador, era tudo feito com compasso, régua, esquadro, transferidor, ábacos, porque o pessoal de turismo não tinha que calcular, usar todas aquelas fórmulas para o cálculo dos dados. Então a gente usava ábacos. E esses ábacos nos davam, eram feitos cálculos por pessoas especializadas e a gente usava já o dado pronto, né? Foi assim que eu entrei no curso de turismo da ECA, muito antes de fazer qualquer outra coisa na USP, a não ser o mestrado. Na época, eu trabalhava com núcleos de pescadores na Baixada Santista. Então, eu estava trabalhando com certos hábitos e certos costumes que permaneceram apesar da urbanização. Eu terminei esse trabalho, imaginem vocês, naquela época a gente fazia o mestrado em 8 anos. E o doutorado em 5. E eu levei 8 anos. E por que nós fazíamos em 8 anos? Não tinha computador, não tinha máquina elétrica. O Xerox estava começando a aparecer. Os nossos professores imprimiram os trabalhos deles em mimeógrafo a álcool. E quando os alunos brincavam, professora, eu consultei o trabalho tal, mimeógrafo a álcool. Eu falei que vocês não conheceram de gelatina. Que era uma outra forma de você colocar os dados também, né? Então você pegava gelatina, colocava numa bandeja, fazia a matriz e você imprimia as folhas a partir daquela matriz impressa na gelatina. Bom, então isso é bem antes, né? Mas em algumas escolas isoladas a gente usava isso ainda. Em escolas primárias isoladas você usava ainda o mimeógrafo de gelatina. Bom, na época também nós não tínhamos a facilidade do computador. Então hoje você aperta um botão e faz um gráfico. Naquela época não. Você precisava mandar para o desenhista. E era terrível quando o desenhista telefonava e dizia: professora, derrubei tinta nanquim nos seus gráficos, que eram feitos em papel vegetal. A senhora precisa me dar mais um mês. E a gente tinha que dar mais um mês para o desenhista. Imagine, por isso que eram 8 anos para fazer o mestrado. Quando eu cheguei aqui na ECA, o curso estava começando, 2 pessoas ilustres hoje, Miriam e Célia, foram da primeira turma. Miriam Rejovski e a Célia Dias foram da primeira turma.
E as turmas eram de 15 alunos, turmas pequenas. E era muito fácil de controlar, né? Era uma facilidade você controlar 15 alunos. Para quem estava acostumado a lidar com 50, 60 no ensino médio, 15 não era quase nada. Foi um período um pouco difícil, porque nós não tínhamos material, a bibliografia era toda em outro idioma. Felizmente, para mim, os geógrafos já estavam trabalhando com turismo há muito tempo. Então, a minha fonte toda era na geografia. Todas as publicações que eu ia buscar eram na geografia. Principalmente revistas que trazem os trabalhos mais recentes, né? Livros eram poucos. E nós tínhamos, então, geógrafos, economistas, sociólogos, trabalhando com turismo. E no exterior. Aqui nós estávamos começando. Foi um período difícil. E quando eu comecei aqui como auxiliar de ensino voluntária, ou seja, eu não ganhava nada. E eu vinha dar aula aos sábados, porque ninguém queria o sábado sobrava para mim. E nessa altura, eu dava aula lá na Baixada, dava aula no ensino médio. Então, sábado não tinha aula nas escolas, então era fácil vir para cá. Passado um tempo, apareceu o concurso no Museu Paulista, para geógrafo. E aí vários orientandos do professor Penteado fizeram, eu inclusive quem não era orientando dele, e entramos, eu e uma outra orientanda do professor Mário De Biasi. Nós duas entramos, passamos no concurso. Bom, como aqui eu não ganhava nada, eu passei a ganhar lá. E aí, como não havia ninguém que desse aula de geografia para o curso de turismo, durante muitos e muitos anos, muitos mesmo, os diretores daqui me pediam emprestada para dar aula e o diretor do museu concordava. Nesse meio tempo apareceu um anjo na minha vida, o professor Virgílio. O professor Virgílio era vice-diretor da ECA. E ele era membro do conselho do Museu Paulista. E, para minha sorte, o professor Ferri, que havia sido meu diretor aqui na ECA, era vice-diretor da USP, encarregado de cuidar dos museus. Não. Aí o professor Virgílio, então, solicitou a minha transferência para a ECA. E o conselho não autorizou, porque eles não queriam perder a minha verba. Bom, o negócio é parar na mesa do reitor. Na mesa do reitor, o reitor passou para quem cuidava dos museus, o vice-reitor. Reuniu todo mundo na mesa do vice-reitor, depois eu fiquei sabendo, né? Por que, disse ele ao diretor do Museu Paulista na época, por que o senhor não quer liberar a professora Olga? Ah, porque eu não quero perder a verba. Eu lhe dou a verba. Deu a verba e eu me transferiu para cá. E aí eu vim para a ECA, em definitivo. Mas eu era geógrafa, eu não era professora de carreira. Então o Vitor Aquino, então chefe do departamento, insistiu que todo mundo abrisse concurso para todo mundo, para integração na carreira, para efetivação na carreira. Fiz concurso e aí fiquei definitivamente na ECA concursada, com todos os direitos e tal, não sei o que eu já tinha, mas que não era como professora, era como geógrafa. Foi assim que eu vim parar na ECA definitivamente. Esse foi o percurso. Essa história de desenhar mapas, ela foi muito lembrada na última conversa que nós tivemos aqui com o J. Marinsec. Ah, é? E dizendo, puxa, a Olga achava que a gente sabia desenhar. Não precisava fazer desenho, né? Eram gráficos. E os mapas não eram, você não precisava, você tinha o esqueleto do mapa, é só colocar dentro os dados. Eram cartogramas, então não precisava ter senso artístico nem nada, era apenas para... Essa história também da cartografia temática no curso, ela foi muito interessante porque... alguns alunos até debochavam, né? Tinha que usar lápis de cor.
E tinha um aluno, depois ele nem completou o curso, no meio dos gráficos ele tinha que pintar, ele fazia florzinha, sabe, bonequinho. Eu dava risada, ficava por isso mesmo, porque eu queria o gráfico pronto. Na verdade, acabou tudo, na sua época mais ou menos, né, Karina? Acabou tudo com a introdução do computador. E eu lembro que uma colega da história me ligou e falou: Olga, tá todo mundo comprando computador, eu não vou comprar. Falei: eu também não. Aí passou o 482, quando no ano seguinte 483. Ela me ligou: Olga, comprei um computador. Eu falei: eu também. E nunca mais larguei o computador. Sabe, hoje em dia você não vive sem computador, né? Essa foi uma transição muito importante, Foi né? muito importante para tudo, para o mundo em geral, né? Eu acho que o avanço dos meios de comunicação, da informática, da tecnologia, enfim, eles mudaram tudo, tudo. Então, nós passamos a ter acesso maior ao conhecimento. Então, antigamente você contatava um professor por carta. Eram no mínimo 8 dias para ir, uns 10 para ele responder, mais 8 para voltar, quase um mês, né? Com o avanço da tecnologia e todos os meios eletrônicos, você conversa com a pessoa na hora, né? Eu tive um aluno que estava na Holanda, eu orientava o menino pelo computador. Essa questão dos gráficos foi muito interessante, desse trabalho que eu introduzi na disciplina. Foi importante porque eles perceberam que aquilo não era brincadeira, não era só desenho, né? Que era alguma coisa importante para extrair o conhecimento. Olga, com isso você formou vários pesquisadores. Ah, sim. Tanto com iniciação científica quanto em outras fases aí da carreira de pesquisador. Conta pra gente. O que você lembra? Pesquisador? Bom, na graduação, a experiência mais importante que eu considerei foi essa. Foi a desse trabalho de disciplina. E eu me lembro que isso me dava uma satisfação enorme, mas uma estafa. Por quê? Era uma orientação individual, né? Eu ficava aqui depois, eu vinha antes, e o aluno precisava da ajuda constante, não era durante a aula, isso era antes ou depois da aula, né? Então, esse processo de produzir o conhecimento, ele foi muito importante, porque eu pude perceber que os alunos começaram a me procurar para orientar os TCCs. Esse trabalho de TCC, ele foi importantíssimo, foi muito relevante, porque os alunos traziam para a sala de aula assuntos que nós, professores, desconhecíamos. Eles estavam trabalhando no mercado, então eles traziam situações interessantes, novas, que não serviam ainda para fazer um mestrado ou um doutorado, mas que era um caminho muito bom para um TCC que depois podia gerar conhecimento para o mestrado, para o doutorado, né? Numa época de literatura tão fraca e falha, né? Nós não tínhamos quase, era só em outro idioma. E isso foi muito importante. Então, nós trouxemos para dentro da sala de aula problemas de trabalho dos alunos que vieram fomentar a disciplina. A situação melhorou muito na produção acadêmica com a pós-graduação, né? Criação do curso de pós-graduação. Ninguém aqui na ECA tinha tanta titulação quanto nós. Todos nós éramos titulados e isso fez o curso de pós-graduação crescer, né? Mas essa situação de pós-graduação, ela deu assim uma arrancada nas pesquisas. Os alunos começaram a produzir conhecimento novo sobre o turismo e no começo a gente não tinha muita metodologia, metodologia você pode adaptar, todas as disciplinas fazem isso, mas você não tinha muita coisa aplicada ao turismo. Então, o que acontecia? Nós começamos a trabalhar com levantamentos. Eu não, o professor Américo, principalmente, trabalhava mais nessa linha de levantamento. E esses levantamentos, eles foram fundamentais depois para produzir outros trabalhos. Aqui na USP, eu tive alunos brilhantes.
né? E eu costumo dizer que é fácil você trabalhar quando a matéria-prima é boa, né? Então, se a matéria-prima é boa, você vai embora. Então, tive aqui alunos que hoje trabalham em universidades federais, escolas particulares, empresas, né? E na pós-graduação, alguns deles, como a Karina, a Débora e o Reinaldo não, mas a Karina e a Débora, eu orientei desde a iniciação científica, assim, iniciação científica, TCC, tudo, foi tudo então eu me sinto responsável. Tem muito pesquisador por aí que tem você como referência fundamental. Eu uma vez fui chamada para um evento lá em Santa Catarina e eu tive curiosidade, falei, como é que vocês chegaram ao meu nome? Seu trabalho. Meu trabalho? Então, nós lemos o que a senhora escreveu e gostamos, então é por isso. Então, o que eu digo para os alunos é o seguinte, muito cuidado com o que você põe no papel. É melhor escrever pouco, correto, com consciência, do que escrever qualquer coisa, né? A gente lê alguns trabalhos, às vezes você pega, lê, cadê? Onde é que essa pessoa queria chegar? Olga, você tem duas temáticas que foram, em que você foi pioneira, né, de discussão. A temática do turismo rural e a temática das residências secundárias. E as suas obras, elas são fundamentais para quem discute isso hoje. Que bom. O que você acha desse assunto hoje? Como é que isso avançou? Como é que você percebe a sua contribuição para essas discussões? Eu primeiro vou dizer como é que isso apareceu na minha vida. Porque aqui no departamento eu nunca quis trabalhar com turismo cultural, porque o Mário Jorge trabalhava. Planejamento e Organização do Turismo, tinha a Doris, que fazia trabalho com brilhantismo. Outras coisas, cada um tinha o seu núcleo de estudo, então eu nunca quis entrar em território dos outros, mas tinha uma área que estava um pouco abandonada, que eram as modalidades turísticas. Então eu comecei a trabalhar com modalidade turística. Primeiro, ecoturismo, que explodiu na década de 70, 80. 80 foi o auge dos esportes radicais, então o ecoturismo aproveitou essa onda, né? Mas o ecoturismo já estava um pouco, vamos dizer assim, dominado, porque o ecoturismo, ele já estava com empresas trabalhando com ecoturismo e tal, então eu escrevi sobre ecoturismo, mas não muito, não me dediquei muito ao ecoturismo. Tinha muita gente trabalhando com o assunto. Aí, um belo dia, a professora Sara Bacal, que era chefe do departamento, me chamou e disse, Olga, tem um congresso em Londrina de agronomia e eles estão querendo alguém que trabalhe com turismo rural e você está trabalhando com isso, porque eu conversava muito com a Sara Bacal. Você não quer ir? Eu vou. Aí eu fui. E cheguei lá no congresso, só eu de turismo, o resto era tudo agrônomo. Primeira pergunta, o que a senhora acha do agrônomo trabalhar com turismo rural? Eu falei, maravilha. O bacharel em turismo, ele não tem todo o conhecimento que vocês têm. Então, nós precisamos do bacharel, precisamos do agrônomo para poder fazer um trabalho melhor. Fui aplaudida, fui entrevistada, adoraram. Aí eu fui lá e comecei a perceber que o turismo rural era um excelente objeto de estudo, ninguém estava trabalhando com isso e comecei a me dedicar a isso. E fui. Aí começaram a aparecer, naquela época começou a estourar o turismo rural. Eram agrônomos, eram geógrafos, todo mundo querendo trabalhar com turismo rural. Eu me dediquei ao assunto e consegui formar um conhecimento, um corpo de conhecimento que, na verdade, foi muito útil depois, porque eu levantei as origens todas do turismo. Paralelamente a isso, alguns alunos começaram a trabalhar também com turismo rural. E as coisas me mostraram o seguinte, a conceituação era falha,
a metodologia deplorável, o nível de conhecimento era muito baixo, falava-se muita bobagem. Aí eu comecei a levantar a origem do turismo rural, fui para Amazonas, fui para Belém, fui para o Nordeste, fui para Portugal, pesquisei alguns núcleos de turismo rural, fui para a França. Na verdade, ninguém sabia o nome das coisas, então você fica dando nome, cada um nome diferente. Daí essa minha preocupação com os tipos de turismo. Nós precisávamos identificar os tipos, nós precisávamos chegar num acordo sobre o que é o quê. Aí eu comecei a trabalhando com turismo rural, e no turismo rural tinha toda essa gama de confusão, era muito confuso. Agroturismo, ecoagroturismo, turismo rural, turismo no espaço rural. Eu procurei destrinchar tudo isso. Então, dentro do turismo rural tem o turismo no espaço rural, tem um monte de coisas. Tem o turismo rural de verdade. O que é isso? É aquele turismo apoiado na herança rural. Tem que ter componente rural. Então, para mim, essa confusão já ficou resolvida. Aí eu tinha que fazer a minha livre docência. Eu fiz o meu mestrado na geografia. Eu me formei em Santos, vim para São Paulo fazer pós-graduação. Fiz o meu mestrado na geografia. Trabalhei com um núcleo de pescadores. O meu doutorado, como eu estava no museu, trabalhei com geografia histórica. Então, eu fiquei na mesma área que eu estava no mestrado, Baixada Santista, e mostrei os parâmetros geográficos da Baixada Santista antes que o café chegue no Porto de Santos. Foi um trabalho de geografia histórica. Aí, quando chegou na livre docência, eu já estava na ECA. Agora eu vou fazer alguma coisa de turismo, porque antes não tinha turismo. O turismo não existia como disciplina, nem como área de conhecimento na USP. Agora já. Então, eu vou fazer um trabalho. Aí comecei a procurar um tema pelo qual eu me apaixonasse, porque a gente tem que se apaixonar pelo tema, e que tivesse material com o qual eu pudesse contar para trabalhar. Aí comecei a pesquisar, perdi horas e dias lá na geografia, que tinha muitos periódicos, e eu descobri que, a partir de 1970, nos trabalhos de geografia, ninguém mais falava em residência secundária, a não ser menções breves. E eu falei, bom, tá aí alguma coisa que eu posso fazer. E aí eu fiz um mapeamento das residências secundárias na capital. E aí eu trabalhei com porcentagem, a relação entre domicílio principal e residência secundária. E aí eu identifiquei quais eram os municípios. E foi assim que eu fiz o meu trabalho. Esse trabalho foi muito interessante porque ele lançou uma luz sobre um assunto que ninguém estudava. E aí eu me lancei ao estudo das residências secundárias com os dados do IBGE, tive que fazer uma avaliação crítica, porque alguns dados eram os únicos que tinha, só tinha aqueles dados, mas eu tinha que usá-los. As residências secundárias me deram notoriedade, então todo mundo começou a se preocupar com as residências secundárias. E esse trabalho, ele acabou me levando para o Brasil inteiro. Eu fui para o Rio Grande do Norte, me chamaram porque eles estavam usando o meu trabalho. Isso há 3 anos atrás, o trabalho é de 2001. E esse trabalho começou a ser usado como modelo para fazer o estudo da região de Natal. Sabe, eu fiquei muito feliz. Então lá eu fui recebida como uma... todo mundo, me puseram numa sala, me endeusaram. Mas é pesquisa, né? É o trabalho da gente. E foi muito bom ter percebido que o meu trabalho podia ser útil para alguma coisa. E é muito interessante quando eu entro na internet e vejo um monte de trabalhos sobre residência secundária. Muitos mesmo. Então isso evoluiu de uma tal maneira que todos os municípios que têm residência secundária têm os mesmos problemas que eu apontei ali, né? Então eu achei que eu dei assim, tive sorte, vamos dizer assim, de escolher um tema que estava precisando ser estudado.
além dessa sua produção científica, ela vai, na verdade, ela vai além da própria geração de conhecimento, né? Ah, vai. E ela vai se refletir na sua ação docente. Eu queria que se você consegue lembrar momentos dessa ação docente que você gosta, que te deixam, são memórias que te deixam feliz, histórias que você queira compartilhar com a gente, porque além de todo o trabalho, tem essa vivência cotidiana que muitas vezes é o que dá energia para a gente prosseguir, não? Na verdade, a energia que vem do aluno para o professor, quando eu participei agora lá no Ampetur, eu mencionei para eles o princípio de locar. E o princípio do locar é o seguinte: ninguém encontra com ninguém sem deixar uma marca. Em resumo, é isso. Quer dizer, ao mesmo tempo em que você passa o teu conhecimento para o aluno e você marca o aluno marca o professor. Principalmente na pós-graduação, isso é muito sensível. Ou quando você tem um contato maior com o aluno, sabe? Então, você aprende com o aluno aprende com você e você aprende com o aluno. Então, essa energia que vem do aluno, ela passa para você. Eu gosto muito de dar aula, eu nasci para ser professora. Nós sabemos. Então, eu acho que no final você tem uma gratificação muito grande com tudo isso, né? E principalmente quando você vê os alunos seguindo teus passos, né? E quando você vê que eles estão crescendo. E aí você se sente responsável também, porque acho que contribuiu para aquela formação e para aquele resultado. Eu acho que na USP o diferencial é a produção do conhecimento. E as universidades públicas dão condições para que você faça isso. Você tem que fazer coisa nova, você tem que avançar no conhecimento. E essa procura pelo saber e pelo conhecimento, para mim, é a marca da Universidade de São Paulo. Eu acho que nós devemos continuar nesse caminho, né? E também acho que a docência é uma parte tão importante quanto a produção de conhecimento novo. O que significa docência para mim? A docência para mim significa pegar o aluno, mostrar para ele o que ele pode fazer, segurar pela mão se for necessário, né? Levá-lo a produzir alguma coisa com método, com critério, mostrar a ele que ele precisa ser crítico nas suas avaliações e, sobretudo, que ele precisa aprender a ser humilde. Ninguém é dono da verdade, né? E todos nós sabemos que a humildade ela é importantíssima na produção do conhecimento. Nós nunca vamos conseguir dominar tudo. Cada um de nós produz um pouquinho e o conhecimento é cumulativo. E muitas vezes alguma coisa que nós produzimos é desmentida por outro, é questionada por outro. Isso faz parte do processo de conhecimento. Por isso que a humildade é necessária. Então, a mensagem que eu deixo é essa, que a docência é tão importante quanto a produção do conhecimento. E que nós devemos continuar trabalhando para produzir cada vez mais conhecimentos.